Olá, meus irmãos. Quero compartilhar aqui com vocês, rapidinho, um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha nos orientar, né? Abrir a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus e compreendermos exatamente o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. A palavra de Deus diz assim: E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que têm medo, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aqui esse texto fala que Jesus entra no barco e vai dormir. Enquanto isso, os discípulos estavam no barco e levanta-se uma grande tempestade. E eles se desesperam, né? Senhor, e vão lá e vão de encontro ao Senhor que dormia, Jesus dormia. E ele diz: Senhor, Senhor, vai deixar que a gente morra? Olha o que está acontecendo aqui, está tendo uma tempestade. O que é que vai acontecer conosco? O Senhor não vai fazer nada. Aí Jesus olha com tanta sabedoria e diz assim: Homens de pouca fé, por que tu tem medo? Por que tu tem medo? Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, meu irmão. Mesmo que a gente esteja passando por lutas, esteja passando por um momento difícil, por uma tempestade, se nós colocarmos Jesus no nosso barco, tudo vai passar e nós não seremos atingidos. Pode ser que até o barco balance. Por conta da fúria das ondas, o vento está muito forte. Balança mesmo. Mas Deus não permite que a gente pereça, porque nós colocamos Jesus no barco. Meu irmão, coloque Jesus no seu barco. Porque Ele é quem manda no vento, Ele é quem manda na tempestade, Ele é quem faz o vento cessar. Deus nos permite sim que a gente passe por momentos difíceis para provar a nossa fé, para nos preparar para receber o melhor do Senhor. Deus nos permite para moldar o nosso caráter. Mas quando a gente coloca Ele lá no nosso barco, Ele vai direcionando, Ele vai conduzindo. E quando Ele vê que a gente não consegue mais segurar o barco, Ele se levanta e manda acalmar o vento, Ele acalma o mar, Ele acalma a tempestade, porque Ele é o dono de tudo. Inclusive da tua, da minha vida. O Senhor é quem manda em tudo. Então que nós não tenhamos medo, mas nós tenhamos fé que o nosso Deus, Ele vai acalmar toda a fúria, todos os ventos.
Meus irmãos, a nossa confiança tem que estar no Senhor. E naquela hora os discípulos se alvoroçam, se aperreiam e diz assim: e agora o que é que a gente vai fazer? E eles vão procurar Jesus que está dormindo. Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso Deus, ele nem dorme nem cochila. Ele está vendo tudo. Ele deixa que a gente passe por algumas dificuldades para moldar nosso caráter, para testar a nossa fé. E nós temos que honrar a Deus em tudo, em todos os momentos. Porque não há mar, não há dificuldade, não há nada que tenha mais poder do que o nosso Deus. Ele sim é poderoso, ele sim é dono de tudo. Ninguém é maior do que o nosso Deus. Nenhum problema é maior, nenhuma circunstância é maior do que o nosso Deus. Nada e nem ninguém pode mais do que o nosso Deus. Então vamos colocar a nossa confiança no Senhor. Que no momento certo Ele vai acalmar os ventos, Ele vai acalmar a tempestade. Mas nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que o Senhor é o dono de tudo e Ele pode fazer. Nós temos que colocar tudo nas mãos do Senhor, porque sim, Ele vai entrar com providência naquilo que a gente não pode. Então, meus irmãos, a palavra de hoje é: tenha fé, não tenha medo, coloque Jesus no seu barco, que Ele vai te direcionar pelo caminho certo, que Ele vai acalmar, Ele vai desfazer toda a obra que foi feita contra você, Ele vai destruir tudo que se levantou para te destruir, Ele vai desfazer. Porque Ele pode, nas mãos dele está o poder. Vamos colocar as nossas vidas, o nosso coração nas mãos do Senhor, que Ele concederá o melhor para a nossa vida. Então, meus irmãos, tenha fé, acredite no Senhor, coloque Jesus à frente de tudo, que Ele sim pode acalmar tudo que está à nossa volta. Nada pode destruir um servo do Senhor que ora, que engrandece, que adora ao Senhor. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deus abençoe. Amém.